Música, maestro! Vamos ver, vai lá, Pedrão, detona aí. Vai ver, usa aí, vai. Eu entro dentro da sua mente que você usa meus argumentos, cara. Normalmente é assim, pode ir lá. Rapaz, que Vai lá. isso aí? Ela voltou o caderninho, ó. isso O aí? Gugu falou lá. O caderninho. Jogos, você me corta. Se você for fazer piada, você espera. Não, mas eu tô fazendo piada. Essa foi um Ele falou que o queijo. problema são os pontos perdidos dentro do brasileiro. Faz a encarada aí, O William, Flamengo só pra não gente tá ter mais à pontos. frente por conta dos pontos perdidos do Tite. Verdade, é fato. O Galo ficou 7 jogos sem vencer, Bubu. Como é que o Filipão pode ser tão Mas fenomenal? o não é problema, O que o Tite fez pras é o pessoas? contrário. O que o Tite fez para as pessoas? O Tite? Fez alguma coisa, o Tite? Se ele fez comigo, não. Comigo ele não fez nada. Mas, por exemplo, ele Por ter que mentido, elogiar por o exemplo, Tite? eu não esqueço. Por que elogiar Não o apago. Tite, tipo, Causa afronta tanto? Voltou a dividir. Salve, salve nação, saudações rubro-negras! Título está entre Palmeiras e Flamengo. Comente, quero saber a sua opinião, porque o Botafogo acabou o gás do fogão, o elefante caiu da árvore e já era, hein? O cavalo paraguaio cansou e os líderes são eles, Palmeiras e Flamengo, os dois com 63 pontos. O que difere são os saldos de gols do Palmeiras, que tem 9 a mais que o Flamengo. Separei aqui para vocês este corte do programa F90 da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos ver aí o que eles vão falar agora deste campeonato brasileiro emocionante. Que campeonato é esse, meu amigo? Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Dito isso, vamos lá pro vídeo. Ok, discordância. E o Agora, dizer Tite- que ele era ruim. E o Tite Pô. fala, eu adoro o Tite, mas o Tite falou que não tá vendo a tabela, ele tá no protetor Você tá de brincadeira, tela. Tite. Tá no falando que protetor de eu não sei tela. a pontuação. Por Ô, isso Tite. que Lugano Ô, Tite. falou certa vez que o Tite é um encantador de Mas ele é serpentes, né? maravilhoso, ele não é? Ei, Pedro, ele tá querendo atingir o Tite. Encantador de Ele serpentes. falou no camarim que o Flamengo tá perdendo a chance de matar o campeonato por pontos O perdidos. pessoal agora tá exaltando o Tite como o Tite é o salvador. Ué, mas ele que do melhorou o rubro-negro. time. Cara, Ô, bicho, Ah, o melhor, ele é um o brincalhão, melhor ele vai momento do defender o Flamengo São na Paulo, ele aqui temporada não vai são os pra 9 cima. jogos com com o Tite, o Flamengo perdeu do Grêmio sem o Soares. Com o Tite, o Flamengo conseguiu perder do O que o Santos. São Paulo fez? Conseguiu perder do Santos sem o Marcos Leonardo. Ele Esse conseguiu. Tite é ruim, manda embora, hein? Esse Tite é ruim. Ele O cara tá querendo pôr a culpa no Tite, cara. Isso é inacreditável. Rodrigo Bueno é o nome da fera, bicho. empatou com o Manda Fluminense. embora esse Tite aí. Empatou com o Fluminense de ressaca da Libertadores. Não, Fusão não da tem. ressaca da Libertadores. Ele conseguiu perder 2 Vem se pontos do dando a Fluminense. vida pra tirar o título do Flamengo. E pra muita gente que eu também falei que eu tenho memória, eu não esqueço, né? E no jogo contra o Corinthians em Itaquera, ele vou assumir depois. deixa eu te falar assumir uma depois. coisa, Entendeu? E ali o Flamengo perdeu 2 pontos. O Abel também Olha perdeu aí. pro Santos. Então, Esse se ano que você tá fosse falando, o Abel genial, também perdeu 2 a 1. o Flamengo teria mais 3, 6, 8, e se ele fosse corajoso, 10 pontos a mais. Já era Ele não é campeão. genial nem corajoso. Já era campeão. O time melhorou. Se ele vencesse, tá vencesse louco, ele tá todos os jogos, 9 jogos, e mais o do Corinthians que ele não foi, Não, eu sei que- o eu sei Flamengo que já ele era faz campeão, pra provocar, matematicamente. Pra Então, provocar. Por que tá prejudicando? Não é. Não, o Bubu tem... cara, é matemática. O que eu tô falando é verdade. Provocação. Não, aqui o Tite tem, né, muitos caras ali que gostam dele. Não, como é que é? O Titizistas, né? Eu sou Tem um monte de titizista, não titizista. gosto, Ele falou, mas- Cara, é cada maluco na imprensa, né, galera? A gente tem que ouvir cada coisa, né? admitiu que é um titizista. Titista? Tá cheio de titista. Pô, aí, peraí, cara. o Tite chegou, ele tem Melhorou o 9 time. jogos. Ele ganhou Ele chegou, 6. aliás, ele chegou Ele ganhou mentindo. 6. Ele falou, né? Ai, ai, Pode tá me vendo? chamar de mentiroso? Pode. O Tite é ruim, e agora então. Tá ele ruim, ruim, continua. Eu não vou falar que é uma mentira, né? Mas ninguém tá caindo nessa lorota de que ele não tá ligado Tá na louco, tabela, tá louco. quanto é que estão os Imagina, pontos, imagina, o que imagina. precisa, o que não precisa. Ele tem- Cara, ele não tem- nasceu ontem, ele não então chegou tá, agora no vamos- futebol, né? Então tá, vamos falar de trabalho, tá? Concordo contigo. Ele falou uma coisa e fez outra. Perfeito, concordo contigo. Não dá pra esquecer isso aí. Ok. Aliás, o Duílio não esqueceu isso também, né? Citou naquela coletiva malfadada também do Duílio. Não sei qual coletiva foi pior, do Duílio ou da Leila. Mas enfim. Aí o Tite vem. 9 jogos. eu já 6 tô aqui, vitórias. ele- 6 vitórias. Empatou com o Fluminense. Não vem me dizer que Fluminense, com cabeça na livre. É Fla-Flu, amigão. Não, Fla-Flu tava de ressaca. É Fluminense de Fla-Flu. ressaca. Ah, ressaca. Tava não, Fla-Flu. Aí, ok. Tem a derrota pro Grêmio, Quase tem a derrota perdeu pro o Fla-Flu Santos. ainda. Tem a derrota, é verdade. Mas tem a derrota pro Flamengo, pro Grêmio e tem a derrota pro Santos, que era bem comecinho ali do trabalho dele. Aí a gente tá vendo o Flamengo jogar. O Flamengo parou de ser aquele time que você não sabe qual é a escalação do jogo seguinte, que o Sampaoli fez
390 escalações em 50 jogos, que o time não tinha um padrão, você não sabia quem entrava, por que entrava, o que estava fazendo, por que depois saía, por que mexia durante o jogo e tal. Uma bagunça, uma baderna. Sim. O Tite chegou, ele dá um padrão para a equipe, o time passa a tomar muito menos gols do que tomava. O número de gols do Flamengo hoje tem a ver com os jogos do Flamengo e do Grêmio e do Santos. O Cebolinha começa a jogar como nunca jogou no Flamengo. Não, eu tô analisando aqui as possibilidades. Que pode ser o Pedro resgatado. Não, só tô falando assim. Ele deixa alguns caras pesados no banco. E o clima, ninguém tá aqui, a gente tá falando no Everton Ribeiro. Everton, ninguém tá... porque o Everton Ribeiro. Porque o Gabigol. Tá tudo em paz lá, tá, pelo menos nesse momento. Tá tudo em paz lá. O famoso pacificou o território. E o Flamengo, que chegou... A gente fala da diferença de 13 pontos, a diferença pro Flamengo, se eu não me engano, chegou a estar 15. 15, um negócio assim. Exatamente. De repente 15. o Flamengo tá lá, 63 com o Palmeiras, estão os dois colados, e o Flamengo está brigando pelo título. O Tite chegou falando do G4, hoje é um Flamengo que está brigando pelo título, tá com a mesma pontuação. Então, assim, é um trabalho de 9 jogos, tá? Eu não sou um titista e tal, mas vamos analisar. É um trabalho de 9 jogos que mostra a melhor versão do Flamengo no ano inteiro. Exato. No ano inteiro. É a melhor versão do Flamengo o ano inteiro. Em pouco tempo, ele conseguiu fazer o que Vitor Pereira não conseguiu, o que Sampaoli não conseguiu. O que vai ser pra frente, eu não sei. Mas nesse momento, é o melhor recorte do Flamengo no ano. É justamente esse momento. Nada se compara. Pedro, você está anotando um monte de coisa. Eu estou anotando as possibilidades de treinador pro Flamengo ano que vem. Dessa iminente queda do Tite, né? Ironia, né? O Tite tem que ir embora. É o seguinte, por exemplo, tem pessoas que falam mal do Filipão, tão ultrapassado, acabado, não dá pra falar. Esse aí também merece ser falado bem. Se o Filipão ganhar do Tite, eu quero ver depois chegar depois e falar assim, o super Tite, o mágico Tite, o fabuloso Tite perdeu do Filipão, que é o líder do segundo turno, e eu não vejo ninguém... Se o Atlético Mineiro ganhar, você fala, mas por enquanto o jogo não aconteceu ainda. É bom lembrar. Bom lembrar do Filipão, você faz bem lembrar. Era ultrapassado, levou o Furacão outro dia pra final da Libertadores. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras com time reserva. Né? 2018. E aí parece que o Tite é um mágico, é um santo, é um profeta, é um pastor, né? Aleluia, Tite, não sei o quê. Isso. E o Filipão é uma porcaria, não tá entendendo? Só tô falando o seguinte. Vai ter campanha de segundo turno, Eu até Filipão. acho que o Flamengo joga em casa e é favorito contra o Galo. Né? Mas é um jogo muito especial pela rivalidade histórica entre os clubes e tal. Os dois não se gostam. Tu fala muito, né? Meteu um fala muito ali, o Tite no Filipão. Bubu, então Mas assim, aí eu quero ver, vai falando, isso é o Filipão, não sei o quê, babá. Eu não vou. Acho que vai dividir a tela. Vai dividir a tela. Vai me alongar e falar o que eu acho de trabalho. Eu vou usar um argumento que você utilizou. Pode usar. Exato. Música, maestro! Vamos ver, vai lá, Pedrão, detona aí. Usa aí, vai. Eu entro dentro da sua mente que você usa meus argumentos, cara. Normalmente é assim, pode ir lá. Rapaz, Vai lá. que isso, hein? Olha lá, voltou o caderninho, ó. Isso, o Bubu hein? falou lá. O caderninho, Peraí, assim, olha, dia 2 o Bubu falou isso, dia 3 o Bubu falou isso. Eu quero só ouvir os Ele vai argumentos do anotando Pedro tudo, Ivo, hein? cara. Ele tem vários argumentos ali. Olha lá, Fechar aqui. Ó, Só que o William Bubu sabe, disse né? isso, Essa Bubu colinha falou maravilhosa de ontem, me ajudou pra caramba. Minha essa colinha, pô. Minha colinha é boa. do campeonato. Calma, gente, Aqui, calma. Tem Aqui, dois ó. papéis ali, ó. Ó, O outro chegar é o aqui, cachorro. ó. Bubu. Calma aí que vai chegar. Calma, Isso aqui é minha colinha de final do campeonato, não sei se tá dando pra ver. Olha lá. Aí, ó, Aqui, ó, o saldo de gol, pontuação, Como é que vitórias, é? Cabeça fria, próximos coração quente, jogos. olha lá. Cabeça Porque fria, a gente coração trabalha quente. com isso, né? A gente tem que Precisa- falar. informação. Eu vou utilizar o mesmo argumento do Bubu. Por favor. Porque o debate é sobre treinadores. Então, ô Bubu, você falou que o trabalho do Tite era ruim, porque ele perdeu aqui, perdeu acolá, dentro do brasileiro não sei o quê. Então o Flamengo só não tá melhor por conta do Tite. Isso. Esse Filipão aí que você tá defendendo é aquele que ficou 7 jogos sem vencer no brasileiro, né? Foram 9, né? 7 brasileiro, seguidos no mas- brasileiro. Então, o Galo não tá mais na frente também por causa do Filipão. Então, o que vale pra um tem que valer pra outro. Agora, Bom argumento. Boa. quando a coisa vira ali, o Bueno, desde que o Tite chegou, ele tá oriçado, não pode elogiar o Tite, não pode falar que o trabalho é bom, quem gosta do Tite é isso, é aquilo. Então, olha, E aí o Tite perde, aí tem passador de pano, e passa o pano no Tite, dá aquela lustrada. Tem um paninho aí pra passar? Não, parece que tem um paninho aí pra uma passada no Tite. Ele perdeu 2 Copas do Mundo, mas o trabalho dele é muito bom. E aí... Você não tá deixando eu terminar de falar. Desculpa, mas faz parte do embate. Assim, quando você vier pro argumento dos 7 jogos, você me corta. Se você for fazer piada, você espera. Não,
Não, mas eu tô fazendo piada aqui pra fazer isso. Essa foi no Ele falou queixo, que o hein? problema são os pontos perdidos dentro do brasileiro. Faz a encarada aí, E o William, só Flamengo pra não gente tá ter mais à print. frente por conta dos pontos perdidos do Tite. Verdade, é fato. O Galo ficou 7 jogos sem vencer, Bubu. Como é que o Filipão pode ser tão Mas fenomenal? o Galo... E o Filipão é ultrapassado. É? É ultrapassado. Por quê? Por causa da idade? Não, pô, até porque o Tite tem mais de 60, não tem a ver com idade. Então, não. como é que o cara ultrapassado é campeão brasileiro com o Palmeiras, com o time reserva, ele vai pra final da Libertadores com o Atlético? Como que ele tá brigando pelo título matematicamente ainda? É o líder do retorno? Se você quer falar de briga, o Flamengo tem mais pontos que o Atlético. E o Flamengo, sem fazer nada, resolveu trabalhar só no terço final do campeonato, os 12 jogos do Tite. O problema é, não gostar do Tite, as pessoas acham que indiretamente tem a ver com pegar que o Filipão é muito bom e o Tite não é. Se você pegar... disse que ele é ultrapassado. Eu acho o Filipão ultrapassado. Eu acho o Filipão ultrapassado. Filipão é um cara que no início do final do ano passado estava cansado, não queria mais treinar, então ele admitiu pra gente que a época dele tinha passado. Aí esse ano ele é chamado para um Galo. Não, o Filipão vai chegar aqui pro Galo porque ele é especialista, motivador pro mata-mata e ele precisa salvar o mata-mata. Então ele tirou aqui E não deu certo. caiu pra lá. E quando ele chegou, que ele perdeu aqui o mata-mata, ele ficou 7 jogos sem ganhar no Brasileiro. Então, dentro da sua leitura de que o Tite, o Flamengo não é mais dentro do Brasileiro pelo trabalho ruim do Tite, né? Porque perdeu pro Grêmio sem o Soares. Porque não quis jogar contra o Corinthians. O que você me disse sobre o Filipão que ficou 7 jogos sem vencer? A mesma coisa do Tite. Não, você acabou de falar não. Você falou Só que não. eu não vou Você colocar falou o Tite outra no coisa. pedestal Não, e você falou colocar outra coisa. o Filipão, sendo que os números, o Galo é o líder O do Tite- retorno. Ô, Nesse Bueno, você campeonato não pode- brasileiro, pra mim, você não pode dizer pra mim o que o Filipão Tite- não faz um campeonato Não, pior do que o dentro Tite. das suas palavras, o Tite não faz um bom trabalho. O que ele tem é só defensores. O cara Ele simplesmente tem o melhor elenco da América do Sul. Ele tem ganhar um do bom América, o Flamengo O ganhar elenco do América Galo é não bem é bom mais do também. que obrigação. Ué, mas aí- O mas elenco aí a do gente Galo cai- é muito bom mas aí a também. gente Meteu 3 no Palmeiras, hein? cai no debate de sempre, sabe por quê? O Vitor Pereira tinha o melhor elenco da América do Sul. bom, O São Paulo Problema tinha o melhor dos elenco da outros. América do Sul. Problema o dos Paulo outros. Souza tinha o melhor elenco da América Pois do Sul. é. O Domi tinha o melhor elenco da América do Sul. Aí quando o Tite chega e faz um bom trabalho, mas aí é fácil também. É igual aquele papo do Renato Gaúcho com... mas aí tem 200 milhões. O Renato foi lá com esse elenco e flopou, e errou, e perdeu. O fato é o Então, seguinte, assim, eu acho que o eu não entendo a Flamengo vai dificuldade. terminar o campeonato se Elogiar ganhar o todos Tite os cai o jogos com braço. 72 pontos. Eu queria entender o que o Claro Tite fez que com as pessoas. a culpa pelos 72 pontos e o iminente vice-campeonato do Flamengo não é culpa do Tite, Mas mas o passa que por que o ele. Tite- mas o que que o Tite fez com no as processo. pessoas? Ele poderia ter feito melhor. O que o Pra Tite ser- fez pra para ser as campeão, pessoas? ele precisava ter um aproveitamento melhor, precisava ter entregado mais coisas. E pra mim, ele deixou a desejar. Em pelo menos em 3 jogos, ele deixou a desejar. Os 3 que ele não venceu. O Flamengo é um time que não defendia. O Flamengo hoje é um time sólido, toma menos gols. Melhorou defensivamente. Porra, o Pedro queria um Pedro pela porta dos fundos da Gávea. O Pedro hoje faz gol. O Pedro até no meio de semana, quando muita gente que ele achou que ele não foi bem, muito bem fora da área, jogando sem bola. Fez 16 gols e O tomou Tite, 6. o Tite chegou e teve uma coragem que muita gente não teve, que é simplesmente acabar com esse debate de Gabriel, Everton Ribeiro, porque o time para ele precisa ter 2 caras ali com um pouco mais de saúde e recomposição. O Luiz e Cebolinha. Ontem até trocou o Luiz pelo Bruno, em coisa que pouca gente fez. Então, assim, olha o volume de coisas que ele consegue fazer em 9 jogos. Nem que já jogou pela direita na Europa. Já falando que é a primeira vez, não. Na Europa ele jogou já. Para sentar aqui, para virar e falar, não, o Tite, o Flamengo só não é melhor por causa do Tite. Chegar lá e fazer mais com o time que ele tem. Todo mundo teve esse time na mão e ninguém fez nada. Então, aí, o ele Tite poderia ter conseguiu. feito mais. Tudo bem, mas o Tite conseguiu em 9 jogos recolocar o Flamengo na disputa, muito pelo que o Botafogo deixou de fazer no Brasileiro. Pô, aí por que cai um braço falar que o trabalho do cara é interessante? Não cai nem o braço, não. Porque o Tite, quando faz alguma coisa, tem o trabalho que ele faz O assim, cara é um bom trabalha trabalho bem, e ponto. Como o do cara Filipão trabalha bem. no Galo tá sendo um bom trabalho e ponto. cara trabalha Só que bem. eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas. Há uma super proteção, uma passada de pano mesmo em cima do Tite, das coisas que ele faz, que eu acho que é exagerado. Mas quais são as Entendeu? coisas criminosas que o time fez? Não, que o Tite não fez que cometeu tiveram que crime passar nenhum. pano? Técnico nenhum desse campeonato que eu conheço Mas cometeu crime. o que Crime é outra coisa. o que é passar pano pro Tite? Passar pano é o seguinte, se fosse um cara que tivesse perdido pro Grêmio, pro Santos, com o time que ele tem, o melhor elenco mas o outro não deu certo, não interessa, continua sendo. Ele troca lá Luiz Araújo por Bruno Henrique, troca Everton Cebolinha, tem Pulgar, tem Everton Ribeiro, tem Pedro, tal, não sei o quê. Ele tira jogador, é quase que uma seleção brasileira ali. Seleção que ele treinava. Não basta ter, tem que saber usar, né? Tem que São saber- Paulo ele não sabia. Então, Aliás, essa diferença de saldo não tá na conta do Tite, não. Cara, o jogo contra o Grêmio foi o 3º com o Tite, né, cara? Não tinha dado tempo ainda dele organizar o time. Hoje, a pegada é outra. Não, porque quem tomou 4
do Bragantino e quem tomou 3 do Cuiabá foi o seu São Então, Paulo. mas assim, mas se ele tivesse feito pelo menos um pontinho a mais, empatado com o Santos, tivesse empatado com o Grêmio, vencido o Fla-Flu, ele tava na ponta. Mas a expulsão do Gerson contra o Santos, a expulsão do Bruno Henrique, não é culpa do Tite, cara. Isso daí é culpa do jogador. Queria que o Tite assumisse e o time ganhasse todas. Isso. Mas Porque não aconteceu com o treinador nenhum. O trabalho do Tite ser bom, ele tem que ganhar todas. Pelas duas coisas. O Filipão que perdeu 7, aí então, as pessoas chamam de Porque, trabalho. assim, é uma Aí coisa são lógica, é dois pesos e duas simples. medidas. Quase todo mundo concorda. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, da América do Sul. Da América Latina, pode botar até aí. Então você tem o melhor grupo de jogadores. E tem aquele que todo mundo reputa, ou quase todo mundo reputa, como o melhor técnico brasileiro. É que nem você botar, lembra o Ayrton Senna na McLaren, com o motor Honda. O único cara que era possível de ganhar ali era o Prost, que tinha o mesmo carro. Né? E os dois ficavam revisando, cada corrida ganhava um ou outro. Entendeu? Existe só uma diferença entre os dois. Na Fórmula 1, quem acerta o carro são os pilotos. Os mecânicos também, tem toda uma equipe, né? Não, quem acerta o carro são os pilotos. Os pilotos saem, dão a volta e chega pro mecânico e fala assim, eu quero a biela, não sei quantos milímetros, eu quero o pistão, não sei quantos milímetros. Aí os mecânicos executam exatamente o que o piloto faz. O engenheiro, tem todo mundo, tem gente, outras profissões. Eu tô falando que conversei com mecânicos da Ferrari, na época que jogava no Bolonha, e perguntei qual a diferença entre Ayrton Senna, entre... Prost. Não, Ayrton Senna, Barrichello e Schumacher. Ele falou que eram os pilotos. No ajuste do carro. No ajuste do carro. Mas mudou muito, Zé. Tem muito mais eletrônica hoje. Sim, mas a eletrônica... Mas é que o que eu tá falando é que é uma coisa de uma pessoa. Tô falando para você a diferença que você citou a Fórmula 1. Tô falando para você como funciona. Se a eletrônica fosse igual para todos, todo mundo teria a mesma coisa. Tenho certeza que o Leclerc faz um acerto de carro diferente, que o Hamilton, né, faz um acerto de carro diferente e assim vai. Né? Tô só dizendo da Fórmula 1. Então, mas, por exemplo, o Senna, quando não teve o melhor carro, não foi campeão do mundo. Pelos jogadores. Sim. O Senna foi 3 vezes campeão da Fórmula 1 com a McLaren motor Honda. Sim. Quando ele não tinha esse carro, ele não ganhou. E o Senna é um tremendo piloto espetacular, entendeu? Então, isso pesa muito na Fórmula 1. Não é só porque ele mexe aqui, não sei o que, vai fazer ganhar. Não. Se não tiver uma equipe, um engenheiro... Eu posso te falar... Tá bom, o tema aqui é futebol. Eu tô comparando, Eu confio mais nos mecânicos do que no que você está me dizendo, com todo respeito. Então, mas o mecânico trabalha lá, o cara mexe o carro lá, lógico. Eu confio nos mecânicos da Ferrari que me falaram. É só isso. Então, vai lá. tudo bem. Eu acompanho bastante Fórmula 1. O Flamengo é a Ferrari. Como torcedor e eu sei que é uma equipe. Né? Vai lá. A equipe na Fórmula 1 é extremamente importante, cada vez mais importante. A gente tem, então, o melhor elenco da América Latina na mão daquele que é considerado o melhor técnico. O que eu posso esperar disso? Que ele vai ganhar 6 jogos e perder e não ganhar 3? E eu vou falar que isso é espetacular? Para mim não é. Para mim não é. Então o Flamengo, ainda o Botafogo permitiu a todo mundo sonhar nesse campeonato, ou quase todo mundo. O Grêmio chegou a sonhar, o Bragantino chegou a sonhar, o Flamengo chegou a sonhar, o Palmeiras chegou a sonhar, porque o Botafogo permitiu. Então, a história desse campeonato passa pela maior pipocada da história, não dá para comparar com o Arsenal, com o Borussia Dortmund, o que aconteceu aqui até pelo roteiro, requintes de crueldade, foi demais. Só que o Tite, se o trabalho desse fosse muito bom, o Flamengo ganhava esse campeonato. O Flamengo ganhava esse campeonato. Você lembra que calma, tem 3 jogos, pode ganhar. Mas teve momentos... O Galo pode ganhar. O Galo pode ganhar desse Tite no Maracanã. Quando você analisa a tabela ali e vai olhar os primeiros colocados, você vê o Palmeiras, que foi um time que estava sempre ali, o Bragantino sempre ali, o Atlético tem essa corrida de recuperação, já que a gente está falando de Fórmula 1, interessante, pelo bom trabalho do Felipão e os jogadores também. E o caso do Flamengo, para mim, é o que mais salta aos olhos, porque aqui mesmo, nesse programa, nós falamos que o Flamengo, era o ano perdido. O Flamengo pode terminar campeão brasileiro. E aí vão falar que fizeram um baita planejamento de futebol. Quando, na verdade, acho que o grande ponto foi a chegada do Tite com a comissão que deu uma esfriada. Porque até a chegada do Tite a gente via a bagunça generalizada. Você não via quem ia lá tomar uma atitude com o Gabigol, quem ia retirar o melhor, fazer os jogadores renderem melhor. Então ficou muito essa dúvida e eu acho que o Tite é esse ponto. Mas no enredo que você citou, no discurso, que o Tite realmente eu acho ainda um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, se não for o melhor, né? Tá com o Abel ali junto, tem muita gente perto. Gosto muito do trabalho do Felipão no Atlético, mas só para pontuar que eu acho que se não fosse o Tite, a gente estava aqui falando de um Flamengo sem vaga de liberta. O Bubu tem as preferências dele. Claro.
E se ele acha que o trabalho do Tite não é bom, que tipo, ganhou 6, para mim tinha que ganhar 9. Porque 6 não basta. O Filipão também, ele recentemente, se te pegar só um recorte, uma amostragem da mesma época do Tite, ele também perdeu para o Cruzeiro, empatou com o América. E perdeu para o Cruzeiro em casa, e para o Curitiba em casa. Empatou com o Corinthians, então assim, ele também tem tropeços. O que eu não entendo é, tipo assim, é quando você fala, porque tem muita gente que passa pano pro Tite quando, por exemplo, parece que o trabalho do Tite é muito ruim e a gente está se esforçando para ver pontos positivos. Não, o trabalho do Tite é bom. O trabalho do Tite é bom, porque até você chegar no meio de um campeonato, você chegar numa 26ª rodada, você está chegando numa 26ª rodada, depois que o Flamengo já arrebentou o ano inteiro, aí você virou e falou, Tite, vai lá, resolve para mim esse G4, porque eu não posso pensar em ficar fora da Libertadores, e agora o campeonato se apresentou. Ele resolveu o G4, o Flamengo está na fase de grupo praticamente da Libertadores, né, que já são 4 pontos para o 5º colocado agora. E ele está, sim, vivo, disputando, independentemente agora se o Botafogo colocou as pessoas na briga ou não, ele está lá, ele se apresentou. E é o que o William falou, ele não está em primeiro por uma conta que não é dele. E ele não lidera mais por uma conta que não é dele. O que foi pedido a ele, ele está fazendo. Eu só não entendo por que falar que o Tite faz um bom trabalho desperta tanta raiva. Sabe, você... Calma, rapidinho, Gugu, rapidinho. Você invocou até a questão de aleluia, de pastor, o que ele fala, o que ele não fala. Se eu for entrar no que ele fala, o Filipão é desrespeitoso nas coletivas. Eu prefiro o Tite com a oratória dele sendo educado do que o Filipão atacando mentindo, todo mundo. Às vezes. Mas o que é mentindo? O boy você tá afirmando... Ele mentiu, ele falou, pode me chamar de mentiroso, quando ele falou assim, eu não vou treinar nenhum time esse ano. Você tá pegando uma frase de novembro, outubro, Não, mas foi uma mentira. E ele pode ser o campeão brasileiro de 2023, o ano que ele disse que ele ia treinar. Ele não está desrespeitando ninguém, ele não está sendo mal educado com quem pergunta. E eu acho que muitas vezes a gente gosta disso, a gente repudia a má educação, só que se chega alguém educado, a gente chama de chato, que não sei o quê. O Tite pega um trabalho que ninguém conseguiu fazer, né? Porque você está falando de Flamengo perdeu tudo no ano. Está falando de São Paulo, achincalhado. Vitor Pereira, Porta dos Fundos, Paulo Souza, todo mundo passou, ele não fazia nada. Ele chega, ele faz. Também tem que lembrar. Ele chega, ele ajusta o time. O time hoje é mais seguro, o time hoje joga mais bola. O Arrascaeta, que não conseguia correr, hoje está muito bem fisicamente. O Pedro volta para o time. O Gabriel já não é nem mais um debate, porque ele está fora de forma. Sabe, o Everton Ribeiro é uma peça. Você tem um monte de coisa interessante e parece que você dizer que isso é positivo é uma afronta, é passar pano. Parece que eu estou querendo dizer que o trabalho do Marcelo Fernandes é ótimo no Santos. Exatamente. Parece que eu estou querendo dizer que o trabalho do Lúcio Flávio era bom. Parece que eu estou indo muito contra o óbvio. Não, por exemplo, a gente teve um embate recente. O cara ter 6 vitórias em 9 jogos. O Filipão também teve 3 tropeços recentes. Então, mas é aquela coisa... Eu não entendo por que dizer que o cara que tem 6 vitórias em 9 jogos e que o time dele hoje apareceu na disputa, na briga pelo título. Flamengo ontem, depois de 110 rodadas, poderia ter liderado no intervalo. Chegou a liderar no dado momento. Ele não é líder desde o Rogério Ceni lá do título, naquela última rodada que perdeu. Eu não entendo por que falar isso, que me soa até óbvio que o trabalho do Tite está evoluindo. Por que isso gera tanto problema? Não é problema, O que o Tite fez para as pessoas? É o contrário. O que o Tite fez para as pessoas? O Tite? Fez alguma coisa, o Tite? Se ele fez comigo, não. Comigo ele não fez nada. Mas, por exemplo, ele tem mentido, por exemplo, eu não esqueço. Por que elogiar o Tite, tipo, causa afronta tanto? Voltou a dividir tela, eles querem. Talvez não seja o caso não é o Tite, mas... O Tite mentiu na sua semântica, na sua leitura. Não, na sua ele fez o quê? Pra mim ele não mentiu. Ele falou que não ia treinar time nenhum em 2023. Aí ele pode ser o campeão brasileiro de 2023. E o que ele fez? Se não é mentira, eu não sei o que é isso. De quando essa entrevista, você lembra? Antes da Copa, pouco antes da Copa. Bem antes da Copa. Bem antes da Copa. O cara falar uma coisa em meados de 2022 e no final de 2023, ele pegar um trabalho que é muito claro, eu vou pegar porque eu vou pegar agora, eu falei com família, não sei o quê, e eu não queria assumir um projeto 23, já passou na... Isso você classifica como uma mentira, um crime capital que o cara agora tem que ser atacado até... Ele não precisava falar isso. Se chega o Guerreiro Guerreiro e fala. Se chega um jogador assim, eu só vou jogar no Corinthians, o Guerreiro lá. Se esse é o crime capital do Tite, tá muito bom. Não é. Eu não falei que quem tá falando que é crime é você. Eu não falei que é criminoso. Mas ele falou uma mentira. Mas tá bom, isso já foi, já passado, todo mundo sabe. Cada um avalia se você acha que o Tite foi correto, se foi legal, se foi bacana, se foi cordial, se foi mentiroso. Cada um tem o julgamento. Fato é o seguinte, com o Tite no comando do Flamengo, o Flamengo perdeu pontos também. Perdeu jogos. Claro. Deixou de ganhar. Então, pra mim, como tem o melhor time e supostamente, pra muita gente, o melhor treinador, eu esperava mais. Eu falei que ele tá fazendo um trabalho ruim? Não falei, ele está fazendo um bom trabalho. Sobretudo ali com a gestão do grupo do Flamengo, que era o que estava pegando com outros treinadores.
Só que é o seguinte, o Pedro Caixinha, por exemplo, pra mim faz um brasileiro melhor. Pra mim o melhor. E a gente teve Flamengo e Bragantino recentemente, pra mim o Bragantino merecia pelo menos um empate ali. Na construção ali, jogada, chance, não sei o quê. Tanto que o Flamengo acaba ganhando pra mim muito numa jogada genial do Arrascaeta. Tem muito mais qualidade técnica o time do Flamengo em relação ao Bragantino. Isso que acontece depois de uma mudança mas do é uma Tite, mudança né? do Tite. Mas é uma mudança você do não tem... Tite. Mas o Arrascaeta, o Flamengo não joga no Bragantino. Não, tudo bem. Mas a mudança passa pelo Bragantino, pelo que ele fez. E o Bragantino teve um tempo o Claudinho, que nunca chegou a ser o Arrascaeta e nunca vai ser o Arrascaeta. Então, mas é verdade, o Arrascaeta tá num time e o outro time não tem o Arrascaeta. Né? E um cara vai lá e consegue dar uma solução pra ele. É uma conclusão, aquele gol do Arrascaeta, aquele golaço, é uma conclusão rara. Tô tirando o mérito do título? Não. Mas naquela partida, por exemplo, foi pau a pau. Poderia ter dado o Bragantino, poderia ter dado empate. Né? Tô dando um exemplo. É bom lembrar que o time que tem o Arrascaeta tomou 4 do Bragantino com o São Paulo. Esse mesmo Bragantino. Exatamente. E agora ganhou. Então é o seguinte, pra mim... O Tite faz um bom trabalho, ponto. Entendeu? Ele não é mágico, ele não é revolucionário, ele não tá fazendo milagre no Flamengo, porque ganhou do América de 3-0, entendeu? Rodrigo Bueno, então o Rodrigo Bueno não gosta do Tite? Que implicância, hein, amigão? Que ridículo isso, hein, cara? Ficar pegando no pé do cara que não te fez nada. Ridículo, né? Tá aí, galera, os antes... sofrendo aí com o crescimento do Mengão no Campeonato Brasileiro. Flamengo que está vivo no campeonato, briga pelo título, não depende só dele, porém estamos na luta, né, cara? Vamos acreditar, né? O Tite vem fazendo um bom trabalho e nós não temos direito de criticar o trabalho do Tite. A derrota de virada contra o Grêmio e contra o Santos não foi culpa do Tite, né? O Tite tinha acabado de chegar, o Tite... não tinha o grupo na mão, não tinha treinado suficientemente o Flamengo, cara. Naquela altura, a culpa não era do técnico. Cara, ele tinha acabado de chegar, o Flamengo era uma zona, uma bagunça que o São Paulo deixou, né? Um time arrebentado, um time mal fisicamente, tecnicamente falando. Psicologicamente, o time estava arrebentado mentalmente e o Tite conseguiu recuperar alguns jogadores importantes como o Cebolinha, o Pedro voltou a fazer gol, o Eric Pulgar tá jogando muito, né? Já jogava com o São Paulo, mas continuou dando oportunidades, entrou outros jogadores aí fazendo a diferença, então parabéns ao Tite, só temos que agradecer ao Tite pelo belo trabalho que ele vem fazendo. Tudo que os antes querem é criar um mal-estar, é criar uma polêmica, é criar um tipo de confusão. Só que nós somos espertos e não vamos cair nessa. Por mais que o Flamengo termine o ano sem ser campeão brasileiro, o Tite vai fazer um bom trabalho no ano que vem. Ele não prometeu título este ano, ele prometeu classificar o Flamengo para a Libertadores do ano que vem. Estamos com você, Tite, você é o cara. Valeu, galera, tamo juntos, deixa o like, antes de sair do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!